Não assine esses papéis. Esse filho não é seu. O barão Augusto de Almeida estava prestes a entregar tudo a um homem que não era seu herdeiro. A caneta já roçava o papel. A tinta estava pronta. As testemunhas alinhadas contra a parede observavam em silêncio respeitoso. Fernando, 23 anos, estava de pé ao lado da mesa, com um sorriso discreto nos lábios, um sorriso que não chegava aos olhos. Foi quando uma voz atravessou o escritório como ia arranhando o vidro. Francisca não gritou, não precisava. Ela apenas disse, com a voz firme de quem já perdeu tudo e, por isso, não teme mais nada: esse filho não é seu. O barão ergueu os olhos devagar. A mão congelou sobre o documento. Fernando virou a cabeça e o sorriso não desapareceu. Pelo contrário, ele se alargou como se aquilo fosse divertido. Ninguém esperava que Francisca falasse. Escravos não falam, muito menos interrompem cerimônias. Mas ela falou e Fernando riu baixinho, um som quase inaudível que fez a pele de Isabel arrepiar. A fazenda Santa Cecília ficava no interior do Rio de Janeiro, sustentada por café, cana e trabalho forçado. O barão Augusto tinha 3 obsessões: dinheiro antigo, sangue puro e controle absoluto. Ele acreditava que sua linhagem carregava algo sagrado, um peso histórico que precisava ser protegido a qualquer custo. 23 anos atrás, quando sua esposa Isabel não conseguiu engravidar após 5 anos de casamento, Augusto começou a falar abertamente sobre anulação. Não era amor que ele queria, era a continuidade do nome. E Isabel, que aprendeu desde cedo que sua função era decorativa e reprodutiva, entrou em pânico silencioso. Antes de continuarmos, verifique se você já está inscrito no canal e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história sobre herança. É uma revelação sobre quanto o desespero pode corromper até as decisões mais calculadas. Foi nessa época que Joaquim, o feitor da fazenda, começou a notar o desespero de Isabel. Joaquim não era como os outros empregados. Ele era inteligente demais para a função que ocupava, sabia ler contratos, entendia de números, conhecia cada centímetro da propriedade e cada segredo enterrado nela. Ele via a baronesa caminhando sozinha pelos jardins, as mãos trêmulas, os olhos vermelhos, e viu oportunidade onde outros veriam apenas tristeza. A conversa entre eles começou com gentileza. Joaquim ofereceu chá, ofereceu escuta, ofereceu compreensão. E quando Isabel estava vulnerável o suficiente, ele ofereceu uma solução: um filho não adotado, não comprado, mas criado por ela, gerado por ele, apresentado ao barão como um milagre tárdio. Isabel recusou no começo, depois hesitou, depois cedeu, porque a alternativa era ser descartada, substituída, apagada da história dos Almeida, como se nunca tivesse existido. Fernando nasceu meses depois. Isabel fingiu gravidez com roupas largas e reclusão estratégica. O barão, que passava semanas viajando entre a fazenda e o Rio de Janeiro, não percebeu ou não quis perceber. Quando o bebê apareceu, ele o segurou nos braços e viu o que queria ver: um herdeiro. O rosto era claro, os olhos eram vivos, e isso bastava. Joaquim continuou como feitor, Isabel continuou como baronesa, e Fernando cresceu como filho legítimo dos Almeida, sem saber que sua existência era uma fraude cuidadosamente arquitetada. Mas Joaquim não esqueceu. Ele criou o filho à distância, com encontros secretos na beira da mata, conversas disfarçadas de ordem sobre o trabalho. Ensinou Fernando a ser cruel, ensinou Fernando a desprezar fraqueza, ensinou Fernando que poder não se pede, se toma. E quando o garoto completou 15 anos e descobriu quem era seu verdadeiro pai, não sentiu traição, sentiu excitação, porque agora ele tinha um segredo, uma arma, um trunfo que podia usar quando quisesse. Fernando passou os últimos 8 anos se preparando. Estudou com os melhores tutores que o dinheiro do barão podia comprar. Aprendeu a administrar propriedades, a negociar com compradores, a calcular lucros, mas também aprendeu coisas que o barão jamais ensinaria, como manipular credores, como vender terras sem deixar rastro, como desmantelar uma herança sem levantar suspeitas. Joaquim foi o verdadeiro professor, e o plano era simples. Assim que Fernando assinasse os papéis e se tornasse herdeiro oficial,
ele e Joaquim tomariam controle total, venderiam escravos improdutivos, separariam famílias, trariam um novo feitor ainda mais brutal, transformariam a fazenda Santa Cecília em uma máquina de lucro rápido, sem escrúpulos, sem limites. Francisca ouviu tudo, não de propósito. Ela estava limpando a varanda da casa grande, quando Fernando e Joaquim conversaram do outro lado da janela entreaberta. Eles não sabiam que ela estava ali. Ninguém presta atenção em escravos. E foi assim que ela descobriu que, se Fernando herdasse, sua filha seria vendida, seus netos seriam separados, seu irmão, velho demais para o trabalho pesado, seria despachado para um comprador de carne barata no interior. Francisca tinha visto famílias sendo despedaçadas antes. Tinha visto mães arrancadas de filhos, maridos separados de esposas, e jurou que não deixaria acontecer de novo, não enquanto ainda tivesse voz. O barão tinha regras, regras antigas, rígidas, mas regras. Ele não separava famílias de escravos, porque seu pai não separava. Era tradição, era ordem. Fernando não tinha regras, tinha ambição. E ambição sem limite é fogo em celeiro seco. Por isso, quando o dia da assinatura chegou, Francisca não hesitou. Ela sabia que falar podia custar sua vida. Sabia que interromper um momento solene, como aquele, era pedir punição, mas também sabia que ficar calada era assistir tudo que ela amava ser destruído. Então, entrou no escritório sem ser chamada, com o vestido remendado e os pés descalços, e disse as 6 palavras que congelaram a sala: "Esse filho não é seu." O barão olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. As testemunhas, 2 comerciantes da cidade e um juiz aposentado, prenderam a respiração. O tabelião, um homem gordo de óculos redondos, largou a pena. Isabel ficou branca como cera derretida. E Fernando riu baixinho, mas o suficiente para ser ouvido. "Pai", disse Fernando com a voz suave, controlada, que usava quando queria parecer razoável, "esta escrava está claramente perturbada. Talvez seja melhor mandá-la de volta aí." Silêncio. Cortou o barão. Sua voz não era alta, não precisava ser. Augusto de Almeida tinha o tipo de autoridade que fazia o ar ficar mais pesado. Ele se levantou devagar, os olhos fixos em Francisca. "Repita o que você disse." Francisca respirou fundo, sentiu o peso de cada olhar na sala, sentiu o ódio de Fernando queimando sua nuca, sentiu o medo de Isabel vibrando no ar como corda esticada. Demais, mas também sentiu a presença da filha, dos netos, do irmão, de todos que dependiam dela para não serem vendidos como gado. "Esse filho não é seu", repetiu ela mais firme, "é do feitor, da senhora com o feitor, há 23 anos. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o som da chuva começando lá fora parecia ensurdecedor. O barão não piscou, não se mexeu, apenas olhou para Francisca como se estivesse tentando decidir se ela era louca ou se estava dizendo a verdade. Fernando parou de sorrir. "Isso é absurdo", disse ele, mas pela primeira vez havia tensão na voz do pai. "Você não vai acreditar", eu disse para ficar quieto. O barão não tirou os olhos de Francisca. "Como você sabe disso?" "Eu vi", respondeu ela. "Vi a senhora descer para a casa do feitor. Vi ela voltar grávida. Vi o senhor feitor ensinar o menino a montar quando ele tinha 6 anos, longe de todo mundo. Vi os 2 conversando quando achavam que ninguém estava olhando. E ontem à noite, ouvi eles planejando o que vão fazer assim que o senhor assinar esses papéis." Isabel soltou um som estrangulado. Não era choro. Era o som de alguém que acabou de ver 23 anos de mentiras desmoronando em segundos. O barão virou-se lentamente para a esposa. "Isabel." Ela não respondeu, apenas tremeu. "Isabel", repetiu ele, a voz mais baixa agora, mais perigosa, "olhe para mim." Ela não conseguiu. Seus olhos estavam fixos no chão, as mãos agarradas ao encosto da cadeira, como se fosse a única coisa impedindo-a de desabar. Fernando deu um passo à frente. "Pai." Isso é uma tentativa desesperada de "Se você abrir a boca mais uma vez", disse o barão, ainda sem tirar os olhos de Isabel, "eu mando cortar sua língua." Fernando parou. Pela primeira vez na vida, ele pareceu genuinamente assustado. O barão se aproximou da esposa devagar, como um predador que não precisa correr porque a presa já está encurralada. "Olhe para mim." Isabel ergueu os olhos. Estavam vermelhos, molhados, vazios. "É verdade?"
perguntou o barão. Ela não respondeu com palavras, mas a expressão no rosto dela respondeu por ela. O barão deu um passo para trás. Respirou fundo e então fez algo que ninguém esperava. Ele riu. Não era uma risada de humor. Era o som de um homem percebendo que passou 23 anos construindo um futuro em cima de areia. Saiam, disse ele, a voz controlada demais. Todos, agora, as testemunhas saíram correndo. O tabelião guardou os papéis com mãos trêmulas e desapareceu pela porta. Fernando hesitou, mas quando o barão virou o olhar para ele, saiu também, o rosto tenso e os punhos cerrados. Isabel não se mexeu. Francisca não se mexeu. E o barão ficou ali de pé no meio do escritório, olhando para os papéis que ele quase assinou. 23 anos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. 23 anos criando o filho de outro homem. 23 anos sendo feito de idiota na minha própria casa. Francisca permaneceu em silêncio. Sabia que qualquer palavra agora seria demais. O barão finalmente olhou para ela. Você salvou minha herança, disse ele devagar, mas destruiu minha família. Espero que tenha valido a pena. Francisca ergueu o queixo. Valeu, senhor, porque agora minha filha não vai ser arrancada de mim. O barão franziu a testa. Do que você está falando? Eu ouvi eles planejando, senhor. Ouvi o que iria fazer assim que virasse dono. Vender todo mundo, separar famílias, trazer feitor novo. Ele não é como o senhor. Ele não tem regras. Pela primeira vez, algo parecido com compreensão passou pelo rosto do barão. Não era gratidão, era reconhecimento. Francisca não tinha falado por ele, tinha falado por ela mesma. E isso, de alguma forma distorcida, o barão conseguia respeitar. Saia, disse ele, cansado, antes que eu mude de ideia sobre deixá-la viva. Francisca saiu devagar, sem correr, porque correr seria admitir medo. E ela não tinha mais medo, tinha certeza. Certeza de que fez o que precisava ser feito. Certeza de que o preço ainda viria, mas também certeza de que sua filha dormiria ao lado dela. Naquela noite, lá fora, a chuva caía forte. Fernando estava parado sob a varanda, encharcado, olhando para a senzala com uma expressão que Francisca conhecia bem. Era a expressão de alguém planejando vingança. E Francisca sabia que, mesmo tendo impedido a assinatura, a guerra estava apenas começando. O barão não dormiu naquela noite. Ficou trancado no escritório, cercado por documentos que agora pareciam mentiras impressas em papel caro, certidões falsas, registros adulterados, 23 anos de história fabricada. Ele pegou a garrafa de conhaque e encheu o copo até a borda, mas não bebeu. Apenas segurou o vidro frio entre os dedos e olhou para a parede onde pendia o retrato de seu pai. O velho Almeida olhava de volta com aquela expressão severa que Augusto conhecia tão bem. Decepção, julgamento, como se até os mortos soubessem que ele havia falhado na única coisa que importava proteger o nome da família. Mas quanto mais ele pensava, mais uma pergunta diferente tomava forma. Não era como ela pode me trair. Era o que esse homem pretendia fazer com minha propriedade. Porque se Francisco estava certa, se Fernando e Joaquim realmente tinham planos, então a traição de Isabel era apenas a ferramenta. O verdadeiro perigo era o que viria depois da assinatura. Augusto se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a chuva tinha parado, mas o seu ainda estava carregado. A senzala estava escura, exceto por uma lamparina acesa em uma das cabanas. Ele sabia que era a de Francisca. Ela não estava dormindo também. Nenhum dos dois podia dormir depois do que aconteceu, mas por motivos opostos. Ele tinha perdido o controle, ela tinha tomado o controle e isso, de alguma forma perturbadora, fazia dela mais perigosa do que qualquer inimigo que ele já enfrentara. Às 5 da manhã, quando o sol começou a rasgar as nuvens, o barão saiu do escritório e foi direto para os estábulos. Não chamou ninguém. Não avisou, apenas selou o próprio cavalo e cavalgou até a casa do feitor, uma construção pequena de madeira, no limite da propriedade, próxima aos canaviais. A porta estava trancada. Augusto não bateu. Chutou a porta para dentro e entrou com a bota pesada, esmagando os cacos de madeira no chão. Joaquim estava sentado à mesa, uma xícara de café fumegante na frente dele, como se estivesse esperando. Ele não pareceu surpreso.
Não pareceu assustado, apenas olhou para o barão com aquela expressão neutra que sempre usava. A expressão de alguém que aprendeu a não mostrar emoções, porque emoções eram fraqueza. Vim buscar a verdade, disse o barão, a voz controlada, mas pesada, e você vai me dar. Joaquim tomou um gole do café devagar, provocador. A verdade sobre o quê, senhor? Augusto deu 2 passos à frente e derrubou a xícara da mesa com a mão. O líquido quente se espalhou pelo chão, fumegando. Não brinque comigo. Você sabe exatamente do que estou falando. Joaquim se recostou na cadeira, os braços cruzados. Se o senhor está aqui, é porque acredita na escrava. E se acredita nela, então já sabe a verdade. Não precisa de mim para confirmá-la. Eu preciso saber o que vocês planejavam. Augusto se inclinou sobre a mesa, as mãos espalmadas na madeira manchada. Eu preciso saber o que meu suposto filho ia fazer assim que virasse dono desta propriedade. Joaquim sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que finalmente podia falar sem medo, porque o pior já tinha acontecido. Ele ia fazer o que qualquer homem inteligente faria: lucrar, maximizar, cortar desperdícios. O senhor mantém famílias juntas porque seu pai mantinha. Mantém velhos que não produzem porque é tradição. Mantém regras que só existem para fazer o senhor dormir melhor à noite. Fernando não tem essas amarras. Ele ia transformar esta fazenda em algo eficiente e eu ia ajudá-lo. O barão sentiu algo gelado descer pela espinha. Não era raiva, era reconhecimento. Joaquim estava descrevendo exatamente o tipo de operação que ele via em outras propriedades. Lugares onde escravos eram números, não pessoas. Onde lucro vinha antes de qualquer outra consideração. Lugares que ele sempre desprezou porque achava que eram indignos do nome Almeida. E agora descobria que estava prestes a entregar tudo para alguém que transformaria Santa Cecília. Exatamente nisso. Você criou um monstro, disse Augusto, baixo. Eu criei um vencedor, corrigiu Joaquim. O senhor criou tradições, eu criei futuro. Augusto agarrou Joaquim pela gola da camisa e o pusou para cima, a cadeira caindo para trás com estrondo. Você não criou nada. Você contaminou minha casa, contaminou minha esposa e quase contaminou minha herança. Joaquim não resistiu. Apenas olhou nos olhos do barão e disse com uma calma perturbadora: a sua esposa veio até mim, senhor. Ela me procurou, ela me implorou. E eu apenas disse sim, porque vi oportunidade onde ela viu. Desespero. Não me culpe por ser mais esperto que o senhor. Augusto o soltou com força e Joaquim cambaleou para trás, batendo contra a parede. O barão respirou fundo, tentando controlar o impulso de acabar com aquilo ali mesmo, com as próprias mãos. Mas isso seria fácil demais e não resolveria nada. Você vai sair desta fazenda hoje, disse Augusto. Pegue o que é seu e desapareça. Se eu te ver de novo, te mato. Não com chicote, não com corrente com bala. Joaquim limpou o canto da boca com as costas da mão. E Fernando? Fernando não é mais problema seu. Ele é meu filho. Ele é um erro, cravou Augusto. E eu vou corrigir esse erro do meu jeito. Joaquim Ru, um som amargo, sem humor. O senhor acha que pode simplesmente apagar 23 anos? Acha que pode tirar ele da linha de sucessão e ninguém vai perguntar por quê? Todo mundo sabe que o senhor ia assinar aqueles papéis. Todo mundo viu. Se voltar atrás agora, vai ter que explicar. E explicar significa admitir que foi feito de idiota. O senhor está disposto a fazer isso? Augusto não respondeu, porque Joaquim estava certo e ambos sabiam disso. Pensei que não, disse Joaquim, se afastando da parede. O senhor pode me expulsar, pode me ameaçar, mas não pode desfazer o que já foi feito. Fernando existe. E mais cedo ou mais tarde, o senhor vai ter que decidir o que fazer com ele. O barão saiu da casa sem dizer mais nada, montou no cavalo e galopou de volta para a casa grande, a mente fervendo. Joaquim tinha razão em uma coisa: ele não podia simplesmente apagar Fernando. A sociedade inteira sabia que ele tinha um herdeiro. Comerciantes faziam negócios com base nisso. Credores emprestavam dinheiro com base nisso. Se Augusto simplesmente declarasse que Fernando não era mais herdeiro, teria que dar explicações. E explicações destruiriam o nome Almeida de uma forma que nenhuma traição conseguiria.
Mas manter Fernando era entregar tudo para alguém que destruiria não só a propriedade, mas todos os que viviam nela. Quando chegou à casa grande, o sol já estava alto. Isabel estava sentada na sala de estar, as mãos cruzadas no colo, o rosto inchado de tanto chorar. Ela ergueu os olhos quando Augusto entrou, mas não disse nada. Não havia nada a dizer. Tudo já tinha sido dito na noite anterior, no silêncio ensurdecedor que se seguiu à revelação. Onde está? Ele, perguntou Augusto. Isabel engoliu seco. No quarto dele, trancado. Não saiu desde ontem. Augusto subiu as escadas, os passos pesados ecoando pela casa vazia. Parou em frente à porta do quarto de Fernando e bateu uma vez. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Abre essa porta. Silêncio. Augusto girou a maçaneta. Trancada. Ele recuou um passo e chutou a porta com força. A madeira rachou, mas não cedeu. Chutou de novo, até que a fechadura se despedaçou e a porta se escancarou. Fernando estava sentado na cama, completamente vestido, como se estivesse esperando. Ele não pareceu surpreso com a entrada violenta, apenas olhou para o barão com aquela expressão fria, calculista, que Augusto agora reconhecia como algo que nunca veio dele. Precisamos conversar, disse Augusto. Sobre o quê? Fernando cruzou as pernas, relaxado. Sobre como uma escrava destruiu anos de planejamento com 6 palavras, ou sobre como você realmente acredita nela. Eu conversei com Joaquim. Fernando não piscou. Ele confirmou tudo. Então agora você sabe. Fernando se levantou, caminhando até a janela. Eu não sou seu filho. Nunca fui. E, honestamente, nunca quis ser. Você e suas regras ridículas, suas tradições arcaicas, sua obsessão patética com linhagem. Eu passei 23 anos fingindo respeitar isso. Finjo muito bem, não acha? Augusto sentiu algo se romper dentro dele. Não era coração, era ilusão. A última ilusão de que, talvez, de alguma forma, Fernando pudesse ser salvo. Você sabe o que eu ia fazer? Continuou Fernando, virando-se para encarar o barão. Ia vender metade dos escravos no primeiro mês. Os velhos, os doentes, os inúteis. Ia trazer um feitor de verdade, não esses capatazes mous que você mantém porque conhecem as famílias. Ia cortar toda essa sentimentalidade idiota e transformar esta propriedade no que ela deveria ser, uma máquina de dinheiro. Você é exatamente o que Francisca disse que era. Augusto falou baixo. Um destruidor. Fernando riu. Eu sou um vencedor. E você é um fóssil. A diferença é que fósseis morrem, vencedores herdam. Augusto deu 2 passos à frente e, pela primeira vez, viu medo passar rapidamente pelos olhos de Fernando. Apenas um lampejo, mas estava lá. Você não vai herdar nada, disse Augusto. Nem um palmo de terra, nenhuma moeda, nada. Você não pode fazer isso, Fernando respondeu, mas a voz tinha perdido parte da arrogância. Você já me apresentou como herdeiro. Todo mundo sabe. Se voltar atrás agora, eu vou voltar atrás e vou lidar com as consequências, porque a alternativa é te entregar 200 vidas, e isso eu não vou fazer. Fernando avançou, o rosto contorcido. Você acha que está salvando alguém? Você acha que é melhor que eu? Você é dono deles. Você os comprou. Você os usa. A única diferença entre nós é que eu admito o que são. Propriedade. Augusto segurou Fernando pelo braço com força suficiente para doer. A diferença entre nós é que eu tenho limites e você não. E é exatamente por isso que você nunca vai ter poder sobre nada do que eu construí. Ele soltou Fernando com força, jogando de volta. Você tem até amanhã de manhã para sair. Leve o que quiser. Mas depois de amanhã, se eu te ver nesta propriedade, eu te trato como invasor. Fernando esfregou o braço, os olhos brilhando de ódio. Você vai se arrepender disso. Você não sabe o que eu posso fazer. Ameaças não funcionam mais comigo, disse Augusto, virando as costas. Você já tirou tudo que importava. Agora só resta impedir que tire o resto. Ele saiu do quarto e desceu as escadas. Isabel ainda estava na sala, petrificada. Augusto passou por ela sem olhar, sem falar, porque não havia nada a dizer para alguém que ajudou a criar o inimigo dentro da própria casa. Lá fora, o sol queimava forte. Augusto caminhou até a senzala, onde Francisca estava sentada na frente de sua cabana, remendando um tecido rasgado. Ela ergueu os olhos
quando viu se aproximar, mas não se levantou. Não era desrespeito, era exaustão. Você estava certa, disse Augusto, parando a alguns passos de distância. Sobretudo, Francisca não respondeu, apenas continuou costurando. Ele vai embora amanhã, continuou o barão. Joaquim também. Ninguém vai ser vendido, ninguém vai ser separado. Francisca finalmente ergueu o olhar. E depois, senhor, o que acontece depois? O senhor acha que ele vai simplesmente desaparecer? Augusto não tinha resposta, porque ela estava certa de novo. Fernando não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota, era o tipo que esperava, planejava e voltava. Eu não sei, admitiu Augusto. E havia algo estranho em dizer isso em voz alta. Ele nunca admitia não saber, mas pelo menos agora sei contra o que estou lutando. Francisca voltou a costurar. Então o senhor entende por que eu falei. Não era pergunta, era afirmação. E Augusto, pela primeira vez em 23 anos, entendeu perfeitamente o que significava tomar uma decisão impossível para proteger quem não tem voz. Ele voltou para a casa grande, subiu até o escritório e trancou a porta. Pegou todos os documentos de sucessão, todas as certidões que estabeleciam Fernando como herdeiro e jogou tudo na lareira. Viu o papel queimar, as bordas escurecendo, as palavras desaparecendo em cinzas, 23 anos de mentira virando fumaça. Mas enquanto observava o fogo, uma sensação incômoda crescia no peito, porque ele sabia que queimar papéis não queimava. Intenções, e Fernando tinha intenções muito claras. A pergunta agora não era se ele voltaria, era quando e o que ele traria consigo. A resposta veio mais rápido do que Augusto esperava. 3 dias depois, um homem apareceu na porteira da fazenda, montado em um cavalo cinza, vestindo terno escuro e chapéu de abas largas. Ele não pediu permissão para entrar, apenas desmontou, amarrou o animal e caminhou direto para a casa grande, como se fosse dono do lugar. Um dos capatazes correu até o escritório para avisar o barão, mas quando Augusto desceu, o homem já estava sentado, na sala de estar, as pernas cruzadas, esperando. Quem é você? Perguntou Augusto, parando na entrada da sala. O homem tirou o chapéu e o colocou no colo. Tinha rosto magro, olhos pequenos e um sorriso que não transmitia nenhuma cordialidade. Meu nome é Tavares, sou advogado e vim tratar de um assunto delicado envolvendo seu filho. Augusto sentiu o estômago apertar. Eu não tenho filho. É interessante, disse Tavares, tirando um envelope do bolso interno do paletó, porque tenho aqui documentos que dizem o contrário. Certidões, registros, testemunhas que confirmam que o senhor criou Fernando de Almeida como herdeiro legítimo por 23 anos e agora, de repente, o senhor decide que ele não é mais nada? Augusto deu 2 passos à frente. O que você quer? Tavares abriu o envelope e espalhou os papéis sobre a mesinha de centro. Eram cópias de documentos que Augusto achava que tinha destruído. Certidões de batismo, registros escolares, contratos assinados em nome de Fernando como sucessor. Tudo estava ali, multiplicado, preservado. Seu filho me procurou, disse Tavares, a voz calma e profissional. Ele está preocupado, diz que o senhor o expulsou injustamente. Diz que passou a vida inteira acreditando ser herdeiro legítimo e agora está sendo destituído sem explicação e ele quer saber por quê. Isso não é da sua conta, respondeu Augusto, a voz dura. Na verdade, Tavares se recostou na cadeira, porque se o senhor deserdou Fernando sem justa causa, ele pode contestar legalmente. E se contestar, vai ter que explicar para um juiz por que está voltando atrás. E essa explicação, barão, vai ser muito interessante. Augusto entendeu imediatamente. Era chantagem. Fernando não estava apenas ameaçando, estava executando. Se Augusto não desse explicações, Fernando processaria. E no processo, tudo viria à tona. A traição de Isabel, a conspiração com Joaquim, o plano de desmantelar a fazenda e, pior, a admissão pública de que o barão Augusto de Almeida tinha sido enganado por 23 anos dentro da própria casa. Quanto ele quer? Perguntou Augusto. Tavares sorriu. Não era um sorriso bonito. Ele não quer dinheiro. Quer reconhecimento. Quer que o senhor o mantenha como herdeiro. Quer que assine os papéis que deixou de assinar. E quer garantias de que não será expulso
Isso não vai acontecer. Então prepare-se para explicar em tribunal por quê. Tavares guardou os papéis de volta no envelope e se levantou. O senhor tem 7 dias para reconsiderar. Depois disso, meu cliente entra com ação de reconhecimento de paternidade e direitos sucessórios. E quando isso acontecer, barão, todo o Rio de Janeiro vai saber que o herdeiro dos Almeida não é quem o senhor diz que é. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Ah, e uma última coisa. Meu cliente me pediu para avisar que, se o senhor tentar intimidar testemunha azul, destruir mais documentos, ele tem cópias guardadas em lugar seguro. E tem gente disposta a falar, muita gente. Tavares saiu, deixando Augusto sozinho na sala, com a sensação de que as paredes estavam se fechando. Fernando não estava apenas ameaçando a reputação da família, estava ameaçando toda a estrutura de poder que sustentava a fazenda. Se o nome Almeida fosse manchado publicamente, credores poderiam cobrar dívidas antecipadamente, fornecedores poderiam romper contratos, compradores poderiam cancelar negócios. E tudo isso levaria a uma única coisa: falência. Augusto subiu até o escritório e trancou a porta. Precisava pensar, precisava encontrar uma saída que não envolvesse destruir tudo que seu pai e seu avô tinham construído. Mas quanto mais pensava, mais percebia que Fernando tinha jogado bem, muito bem. Ele tinha preparado essa armadilha com antecedência, guardando cópias, alinhando advogados, garantindo que, mesmo expulso, ele ainda teria poder. Foi quando Augusto ouviu vozes do lado de fora, vozes altas, nervosas. Ele caminhou até a janela e olhou para baixo. Um grupo de escravos estava reunido perto da senzala, falando entre si. Francisca estava no centro, gesticulando. Augusto não conseguia ouvir o que diziam, mas via tensão nos rostos, nos ombros curvados, nas mãos que se moviam rápido demais. Ele desceu e caminhou até lá. Quando os escravos o viram se aproximando, o grupo se dispersou rapidamente, cada um voltando para suas cabanas. Menos Francisca. Ela ficou parada, esperando. O que está acontecendo? Perguntou Augusto. Francisca olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era medo, não era raiva, era algo pior. Era resignação. Ele voltou. Senhor, disse ela, baixo. Quem voltou? Fernando. Ontem à noite. Não veio até a casa grande, mas passou pela senzala. Conversou com algumas pessoas. Fez promessas. Augusto sentiu o sangue gelar. Que tipo de promessas? Disse que vai voltar. Disse que vai ser dono daqui, não importa o que o senhor faça. E disse que, quando voltar, vai lembrar de cada pessoa que ficou do lado do senhor. Francisca engoliu seco. As pessoas estão com medo, senhor, porque não sabem quem vai vencer. E se Fernando vencer, ela não precisou terminar a frase. Augusto entendeu. Fernando estava dividindo a fazenda. Estava criando lealdades, oferecendo proteção para quem ficasse do lado dele e ameaçando quem não ficasse. Era uma tática clássica de guerra, dividir para conquistar, e estava funcionando. Quem ele conversou? Perguntou Augusto. Francisca hesitou. Nomear pessoas era condená-las, mas também sabia que não nomear era deixar a divisão crescer até virar abismo. Mateas, o Ferrero, disse que Fernando prometeu que ele seria feitor se ajudasse. Teresa, da cozinha, disse que Fernando garantiu que ela nunca seria vendida se ficasse quieta. E JNAS... Francisca pausou. A voz tremendo. Jonas é meu cunhado. Ele acreditou. Acha que Fernando vai ganhar e está convencendo outros. Augusto apertou os punhos. Fernando não estava apenas ameaçando com advogados. Estava corroendo a fazenda por dentro, virando pessoas umas contra as outras, criando facções. E a pior parte era que ele estava usando o medo de forma inteligente, porque ninguém sabia quem realmente tinha poder. O barão, que expulsou Fernando, ou Fernando, que tinha documentos e advogados. Reúna todos na frente da casa grande, disse Augusto. Agora, Francisca assentiu e saiu. Correndo, em 15 minutos, todos os escravos da fazenda estavam reunidos em semicírculo diante da varanda. Mais de 200 pessoas, homens, mulheres, crianças, todos em silêncio, esperando. Augusto desceu os degraus e ficou de frente para eles. Não era comum o barão falar diretamente com escravos.
geralmente usava capatazes. Mas agora não havia tempo para intermediários. Eu sei que Fernando esteve aqui, começou Augusto, a voz alta o suficiente para alcançar todos. Sei que ele fez promessas. Sei que alguns de vocês estão pensando em acreditar nele. Ele pausou, deixando as palavras afundarem. Mas vocês precisam entender uma coisa. Fernando não é dono desta fazenda, nunca foi, nunca será. Ele foi expulso porque planejava destruir tudo, vender famílias, separar pais de filhos, transformar este lugar em algo que nem eu reconheceria. Matéias, o ferreiro, deu um passo à frente. Era um homem grande, de ombros largos, mãos calejadas. E se ele voltar com advogados, senhor, se ele provar que é herdeiro, ele não pode provar, respondeu Augusto, mas sabia que a resposta soava fraca. Os documentos foram destruídos. Ele disse que tem cópias. Falou Teresa, da cozinha, a voz baixa, mas firme. Diz que o senhor não pode fazer nada. Augusto respirou fundo, porque ela estava certa. Fernando tinha cópias, tinha advogados, tinha um plano. E o barão estava reagindo, não agindo, e todos ali sentiam isso. Eu não vou mentir para vocês, disse Augusto. E havia algo diferente na voz dele agora. Não era autoridade, era honestidade crua. Fernando tem recursos, tem maneiras de causar problemas. Mas, se vocês acreditarem nele, se deixarem ele dividir esta fazenda, então não importa quem vença, porque o que ele quer criar aqui não é um lugar onde vocês vivem, é um lugar onde vocês apenas sobrevivem. E sobreviver não é viver. O silêncio que se seguiu era pesado. Ninguém aplaudiu. Ninguém concordou em voz alta. Mas Augusto viu. Alguns olhares mudaram. Não era lealdade, era recalculo. E, por enquanto, era o suficiente. Ele voltou para dentro da casa. Isabel estava no topo da escada, observando tudo da janela. Quando Augusto subiu, ela não se mexeu. Ele está destruindo tudo, disse ela, a voz quebrada. Eu criei um monstro. Augusto passou por ela sem responder, porque não havia nada a dizer. Ela tinha criado, sim, e agora todos pagariam por isso. No escritório, Augusto se sentou e pegou papel e tinta. Escreveu uma carta para seu advogado no Rio de Janeiro, explicando a situação, pedindo orientação legal. Escreveu outra carta para um juiz amigo, alguém que devia favores antigos. E escreveu uma terceira carta para um investigador particular, pedindo que descobrisse tudo sobre Tavares, o advogado de Fernando. Se havia algo podre ali, Augusto queria saber. Mas enquanto selava as cartas, ouviu um grito vindo de fora. Agudo, desesperado, ele correu até a janela e viu fumaça subindo da senzala. Não era incêndio grande, era controlado, proposital. Uma das cabanas estava queimando, chamas laranjas lambendo as paredes de madeira seca. Augusto desceu correndo. Quando chegou à senzala, viu pessoas tentando apagar o fogo com baldes de água, mas era tarde demais. A cabana desabou, virando cinzas e fumaça. E no chão, na frente dos destroços, estava escrito com carvão, em letras grandes, 7 dias. Era um recado de Fernando, um lembrete, um aviso. Ele não estava apenas ameaçando legalmente, estava ameaçando fisicamente. E agora todos sabiam que ele podia alcançar qualquer um, a qualquer hora. Francisca estava ao lado de Augusto, olhando para as cinzas. Essa era a cabana de Jonas, disse ela, a voz neutra. Meu cunhado, o que acreditou em Fernando. Augusto virou-se para ela. Onde ele está, fugiu logo depois que a cabana pegou fogo. Acho que entendeu a mensagem. A mensagem era clara. Fernando punia até quem estava do lado dele, se precisasse, porque o objetivo não era ganhar lealdade, era espalhar medo. E medo, Augusto sabia, era mais eficiente que qualquer outra arma. Ele voltou para casa, subiu até o escritório e, pela primeira vez em décadas, trancou a porta e se permitiu sentir o peso completo do que estava enfrentando. Fernando não era apenas um herdeiro falso, era um inimigo estratégico, cruel e paciente. E Augusto estava lutando uma guerra em 2 frentes, legal e psicológica. A pergunta não era mais se ele conseguiria vencer, era se conseguiria vencer sem perder tudo no processo. A resposta do advogado do Rio de Janeiro chegou 4 dias depois, trazida por um mensageiro que cavalgou durante a noite. Augusto rasgou o envelope no escritório, os dedos tremendo não de medo, mas de antecipação.
A carta era curta e direta, escrita com a frieza técnica de quem via tudo como xadrez jurídico. Caro barão, a situação é delicada. Fernando tem base legal para a contestação. Documentos comprovam o reconhecimento público de paternidade por 23 anos. Deserdá-lo exige justa causa comprovada. Revelar a conspiração expõe a família. Manter silêncio fortalece o caso dele. Sugiro acordo privado. Pague para ele desaparecer. É mais barato que tribunal. Aguardo instruções. Augusto amassou a carta e jogou na lareira. Pagar Fernando era alimentar um parasita. Não resolveria nada. Ele voltaria pedindo mais e mais, até sugar tudo. Precisava de outra saída, uma que cortasse o problema pela raiz. Foi quando ouviu batidas na porta, firmes e insistentes. Augusto abriu e encontrou Francisca parada no corredor, o rosto suado, o peito subindo e descendo rápido, como se tivesse corrido. Senhor, precisa vir agora. Augusto desceu atrás dela, sem perguntar. Cruzaram o pátio em direção aos estábulos, onde um pequeno grupo estava reunido. Quando se aproximou, Augusto viu um homem caído no chão, sangrando da testa. Era Mateias, o ferreiro, mesmo que tinha dado um passo à frente durante o discurso, o mesmo que Fernando tinha tentado cooptar. O que aconteceu? Perguntou Augusto, ajoelhando ao lado dele. Mateias cuspiu sangue no chão. Eles vieram de noite. 3 homens, não eram daqui. Disseram que eram amigos de Fernando. Disseram que eu tinha escolhido o lado errado. Ele tocou a testa, os dedos vermelhos. Me bateram. Disseram que da próxima vez não seria só pancada. Augusto sentiu a raiva subir como bile na garganta. Fernando não estava apenas ameaçando, estava executando, enviando capangas para espancar quem não se alinhava. Era terrorismo puro. E estava funcionando, porque o medo que Augusto viu nos olhos das pessoas ao redor não era medo dele, era medo de Fernando. Quantos viram esses homens? Perguntou Augusto. Muitos, senhor, respondeu Francisca. Eles não se esconderam. Queriam que vissem. Queriam que todos soubessem que Fernando pode alcançar qualquer um. Augusto mandou levar Mateias para ser tratado e voltou para a casa grande, a mente girando. Fernando estava jogando sujo, muito sujo. E o pior era que Augusto não podia responder da mesma forma, sem virar o mesmo tipo de monstro. Mas também não podia ficar parado enquanto sua propriedade era desmantelada de dentro para fora. Isabel estava na sala de jantar, sentada sozinha diante de uma xícara de chá frio. Ela nem ergueu os olhos quando Augusto entrou. Você sabia que ele era assim? Perguntou Augusto, parando do outro lado da mesa. Isabel não respondeu imediatamente quando falou. A voz estava vazia, como se não tivesse mais nada dentro. Eu não sabia de nada, só sabia que precisava de um filho, e Joaquim ofereceu solução. Eu não perguntei o que ele estava ensinando ao menino. Não perguntei o que estava criando. Eu só fechei os olhos, e agora Augusto se inclinou sobre a mesa. Agora que seus olhos estão abertos, o que você vê? Isabel finalmente olhou para ele. Os olhos estavam fundos, cercados de sombras e esculturas. Vejo que eu destruí tudo. Você, a fazenda, as PISSOS... tudo. Não, disse Augusto, a voz dura. Você não destruiu sozinha. Eu também falhei. Eu acreditei porque queria acreditar. Eu fechei os olhos para os sinais porque era conveniente. Mas agora não podemos mais fechar os olhos. Porque se não fizermos nada, Fernando vai voltar. E quando voltar, não vai deixar pedra sobre pedra. Isabel abaixou a cabeça e Augusto viu lágrimas caírem sobre a mesa. Mas não eram lágrimas de autopiedade, eram lágrimas de compreensão. Compreensão de que o erro tinha preço e o preço ainda não tinha sido totalmente pago. Augusto saiu e caminhou até os fundos da propriedade, onde ficava a casa de Joaquim, o que sobrou dela. A construção estava vazia, porta aberta balançando no vento, móveis revirados. Joaquim tinha fugido conforme ordenado, mas deixou rastros. Augusto entrou e começou a revirar gavetas, armários, qualquer lugar onde pudesse encontrar algo útil. Foi em uma caixa embaixo da cama que ele achou cartas. Dezenas delas, trocadas entre Joaquim e Fernando ao longo dos anos. Augusto sentou no chão, empoeirado, e começou a ler. Cada carta era uma peça do quebra-cabeça. Planos detalhados de como tomar controle da fazenda. Listas de compradores interessados em terras.
nomes de credores que poderiam ser manipulados e, pior, listas de escravos divididas em categorias vendáveis, úteis, descartáveis. Nas categorias descartáveis estava o nome da filha de Francisca, dos netos dela, do irmão. Mais de 40 nomes marcados para serem vendidos no primeiro mês após a sucessão. Augusto segurou as cartas com força suficiente para amassar o papel. Isso não era só ganância, era extermínio. Planejado, Fernando não via pessoas, via mercadoria, e tinha calculado exatamente quanto cada vida valia. Ele guardou as cartas dentro do casaco e voltou correndo para a casa grande. Precisava mostrar isso para alguém, precisava de testemunha, precisava de prova que não podia ser negada. Encontrou Francisca perto da cozinha e a pusou para o escritório. "Leia isso", disse ele. Jogando as cartas sobre a mesa, Francisca pegou a primeira carta, lia devagar, os lábios se movendo em silêncio. Quando chegou na lista de nomes, sua mão começou a tremer. "Minha filha", ela sussurrou. "Meus netos", ele planejou tudo, disse Augusto. Cada venda, cada separação, cada destruição. E Joaquim estava com ele em cada passo. Francisca largou as cartas como se queimassem. "O senhor vai usar isso?" "Vou. É prova. É justa causa. É tudo o que preciso para destruir o caso dele em tribunal." Mas Francisca olhou para ele com uma expressão estranha. "Se o senhor mostrar isso, vai ter que admitir que ele é filho do Joaquim. Vai ter que explicar como ele entrou na família. Vai expor a senhora. Vai expor tudo." Augusto parou, porque ela estava certa. Usar as cartas como prova significava revelar toda a verdade. E revelar a verdade significava destruir publicamente o nome Almeida, de uma forma que nenhum processo judicial conseguiria. Credores fugiriam, parceiros comerciais romperiam contratos, a sociedade os isolaria. "Então o que eu faço?" perguntou Augusto. E havia desespero genuíno na voz. "Deixo ele vencer? Deixo ele voltar e destruir tudo?" Francisca pegou uma das cartas da mesa. Era a que tinha a lista de descartáveis. Ela olhou para os nomes por um longo momento, depois olhou para Augusto. "O senhor perguntou antes por que eu falei naquele dia", disse ela, devagar. "Porque arrisquei minha vida para impedir a assinatura. Eu disse que foi para proteger minha família." Ela colocou a carta de volta na mesa. "Mas não foi só isso. Foi porque vi o senhor prestes a cometer um erro que não podia ser desfeito. E agora o senhor está diante de outro erro." "Qual erro?" "Tentar vencer sozinho." Francisca apontou para as cartas. "Isso aqui não é só prova contra Fernando, é prova de que todos nós estamos em perigo. E pessoas em perigo precisam saber. Não pode guardar isso só para o senhor. Tem que mostrar. Mostrar para quem? Para todos. Para cada pessoa nesta fazenda. Porque se eles virem com os próprios olhos o que Fernando planejou, se virem os nomes escritos, se virem que não eram só números para ele, mas nomes reais de gente real, aí eles vão entender que a luta não é sua. É de todos." Augusto olhou para as cartas. Depois olhou para Francisca e entendeu. Ele tinha tratado isso como guerra particular, como proteção de nome, de honra, de herança, mas não era. Era proteção de vidas. 200 vidas que dependiam de alguém ter coragem de mostrar a verdade, mesmo que a verdade fosse feia. "Reúna todos de novo", disse Augusto. Agora, meia hora depois, toda a fazenda estava reunida novamente na frente da casa. Grande dessa vez, Augusto desceu segurando as cartas na mão. Ele não subiu na varanda, ficou no mesmo nível que todos, no chão de terra batida. "Eu encontrei isso na casa do feitor", começou ele, erguendo as cartas. "São planos, planos que Fernando e Joaquim fizeram ao longo de anos. Planos sobre o que iam fazer com esta fazenda. E planos sobre o que iam fazer com vocês." Ele começou a ler, alto, claro, cada nome, cada categorias, cada valor monetário atribuído a vidas humanas. O silêncio era absoluto. Ninguém se mexia, ninguém respirava alto. Apenas ouviam enquanto Augusto transformava. Segredos em verdade pública. Quando terminou, ele abaixou as cartas. Fernando não está lutando por herança. Está lutando pelo direito de destruir. E se ele ganhar, todos aqui vão pagar o preço. Não vocês. Teresa, da cozinha, deu um passo à frente. "Mas o senhor também é dono?" "Senhor, o senhor também comprou gente, também vendeu." "Qual a diferença?"
Era uma pergunta justa, brutalmente justa, e Augusto sabia que mentir agora seria o fim de qualquer credibilidade que ainda tinha. A diferença, disse ele, devagar, é que eu tenho regras. Regras que aprendi do meu pai. Não separar famílias, não vender crianças, não descartar velhos. São regras pequenas e insuficientes, mas são regras. Fernando não tem nenhuma. E quando alguém não tem limites, não é administrador, é destruidor. Ninguém aplaudiu. Mas Augusto viu algo mudar nos rostos. Não era lealdade, era reconhecimento. Reconhecimento de que a escolha não era entre liberdade e escravidão, era entre escravidão. Com regras e escravidão sem nenhuma, Mateias, ainda com a testa enfaixada, se aproximou. O que o senhor quer que a gente faça? Eu quero que vocês entendam o que está em jogo, respondeu Augusto. Quero que, se Fernando mandar mais capangas, vocês saibam por que estão apanhando. E quero que, se ele oferecer promessas de novo, vocês lembrem que promessas escritas em papel valem menos que nada. Para alguém que já planejou vender vocês, Augusto voltou para dentro, deixando as cartas com Francisca. Guarde isso. Mostre para quem quiser ver. Não esconda mais nada. Naquela noite, Augusto não dormiu. Ficou na janela do escritório, observando a senzala. Pequenas luzes se moviam entre as cabanas, pessoas conversando, compartilhando o que tinham ouvido, processando. E Augusto percebeu que tinha feito algo perigoso, tinha dado informação para quem não devia ter. Tinha criado consciência onde antes havia apenas obediência, mas também sabia que era a única forma de vencer, porque Fernando não lutava sozinho, tinha advogados, capangas, recursos. E Augusto, se quisesse ter chance, precisava de um exército também. Um exército de gente que entendia que perder significava ser despedaçado. 2 dias depois, o mensageiro de Tavares apareceu de novo. Dessa vez não trouxe carta, trouxe recado verbal. Seu Fernando está perdendo a paciência. Quer resposta em 2 dias. Ou aceita acordo, ou enfrenta tribunal. Escolha do senhor. Augusto olhou para o mensageiro. Diga para Fernando que minha resposta é não. Não vou pagar. Não vou ceder. E se ele quiser tribunal, que venha, porque eu também tenho provas, e minhas provas têm nomes. O mensageiro saiu, e Augusto sabia que tinha acabado de declarar guerra total. A questão agora era, quem quebraria? Primeiro, a resposta veio na manhã seguinte, mas não da forma que Augusto esperava. Ele acordou com gritos vindos do pátio. Quando desceu, encontrou o capataz principal segurando um papel pregado na porta da Casa Grande. Era um mandado judicial. Fernando tinha cumprido a ameaça. Estava processando Augusto por deserdação injusta e exigindo reconhecimento formal como herdeiro legítimo. Mas o que fez o estômago de Augusto revirar não foi o processo, foi a segunda notificação anexada, uma ordem de penhora preventiva. Fernando tinha convencido um juiz a bloquear todas as transações financeiras da fazenda até a resolução do caso. Nenhuma venda de café, nenhum pagamento a fornecedores, nenhuma movimentação de capital. A fazenda estava legalmente congelada. Augusto amassou papel. Fernando não estava apenas atacando a reputação, estava estrangulando a operação. Sem fluxo de dinheiro, a fazenda morreria em meses. Salários não seriam pagos, dívidas acumulariam, credores viriam cobrar. E quando tudo desmoronasse, Fernando compraria os pedaços por nada. Ele está forçando a falência, disse Augusto em voz alta, mais para si mesmo que para qualquer um. Vai me quebrar antes de me derrotar. O capataz não soube o que responder. Apenas ficou ali, chapéu nas mãos, esperando ordens que Augusto não tinha. Foi quando Francisca apareceu correndo. Senhor, tem gente chegando. Muita gente. Augusto caminhou até a frente da propriedade e viu uma comitiva de homens a cavalo, talvez 15, todos vestidos formalmente. Na frente vinha Tavares, o advogado. Ao lado dele, Fernando. E atrás, homens que Augusto não reconhecia, mas que carregavam a postura de quem estava ali para intimidar. Fernando desmontou com movimentos calculados, tirando as luvas devagar, enquanto olhava para a Casa Grande, como se já fosse dono dela. Tavares se aproximou primeiro, segurando uma pasta de couro. Barão de Almeida, vim notificá-lo oficialmente. O processo foi aceito. A penhora está ativa.
e meu cliente exige acesso à propriedade para realizar inventário dos bens disputados. Ele não vai entrar aqui, disse Augusto, bloqueando o caminho. Fernando deu um passo à frente, o sorriso frio colado no rosto. Eu não preciso da sua permissão, tenho ordem judicial. E se você me impedir, estará em desacato. O que devo dizer? Só fortalece meu caso. Augusto olhou ao redor. Os homens que vieram com Fernando tinham mãos perto dos cintos, onde provavelmente carregavam armas. Não eram advogados, eram proteção ou ameaça. E Fernando os trouxe propositalmente para mostrar que tinha força. Você pode ter papéis, disse Augusto, baixo. Mas isso não muda o que você é. Um parasita criado com mentiras. Fernando riu, alto, como se aquilo fosse a coisa mais divertida que já tinha ouvido. Mentiras? Eu fui criado como Almeida, educado como Almeida, apresentado à sociedade como Almeida. Você me fez o que sou. E agora quer me negar por quê? Porque descobriu que não sou seu sangue. Ele se aproximou mais, a voz baixando para um sussurro venenoso. Sangue não importa, poder importa, eu tenho mais poder. Agora do que você jamais terá de novo, foi quando Francisca saiu da casa grande, carregando algo nas mãos. Ela caminhou até ficar entre Augusto e Fernando e estendeu o que segurava. Eram as cartas as mesmas que Augusto tinha lido para todos. O senhor quer fazer inventário? Disse Francisca, olhando direto para Fernando. Então comece por isso, inventário dos planos que o senhor fez, das vidas que o senhor ia vender, dos nomes que o senhor marcou para descarte. Fernando olhou para as cartas e algo passou rapidamente pelo rosto dele. Não era medo, era irritação. Irritação de que algo que deveria estar escondido agora estava exposto. Isso não significa nada, disse ele, mas a voz tinha perdido parte da confiança. Significa tudo, respondeu Francisca, porque cada pessoa que leu, cada pessoa que sabe e cada pessoa que vai testemunhar, se for preciso. Fernando olhou ao redor, viu os escravos saindo das senzalas, se aproximando devagar não, ameaçando, apenas observando, apenas estando presentes. E Augusto percebeu o que Francisca tinha feito. Ela tinha transformado o segredo em arma coletiva. Não era mais palavra de um contra outro. Era a palavra de 200. Tavares, sentindo a mudança de poder, interveio. Isso é irrelevante para o processo. É irrelevante que ele planejou genocídio, cortou Augusto, e tem provas escritas pela própria mão dele e do pai verdadeiro. E se ele quer tribunal, eu levo isso e deixo o juiz decidir se um homem que planeja vender crianças merece herdar qualquer coisa. O silêncio que se seguiu era denso. Fernando olhou para Tavares, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça negativo, como se dissesse isso complica tudo. Fernando respirou fundo, recompondo a máscara de controle. Isso não acabou. Você pode ter seus papéis, eu tenho os meus, e vamos ver quem o juiz acredita. Ele virou-se para ir embora, mas parou e olhou para Francisca. Você devia ter ficado calada. Escravas que falam demais têm vida curta, já devia estar morta. Então, respondeu Francisca, sem recuar, porque faz dias que não fico calada. Fernando montou no cavalo e partiu. A comitiva atrás dele. Mas antes de sumir na curva da estrada, ele olhou para trás uma última vez, e Augusto viu promessa naquele olhar. Promessa de que isso estava longe de terminar. Naquela noite, Augusto reuniu os capatazes. Dobrem a vigilância, ninguém entra sem ser visto, ninguém sai sem avisar. Fernando vai tentar algo. Não sei o que, mas vai, e ele estava certo. 2 dias depois, 3 escravos desapareceram, não fugiram, foram levados. Testemunhas viram homens desconhecidos os abordando na beira da mata, oferecendo dinheiro, oferecendo liberdade. Um deles era Jonas, o cunhado de Francisca, que tinha acreditado em Fernando antes. Os outros 2 eram jovens, fortes, úteis. Augusto mandou procurar, mas eles não foram encontrados. E então chegou a mensagem: entregue-o por uma criança que não sabia o que carregava. Um bilhete simples. Tenho 3, posso ter 30, posso ter todos. A propriedade já é minha. Você só não percebeu ainda. Francisca leu o bilhete e fechou os olhos. Ele está mostrando que pode fazer o que quiser, que nenhuma vigilância vai impedir. Então o que fazemos?
Perguntou Augusto, pela primeira vez sem resposta. Francisca dobrou o bilhete. O senhor já fez o que podia. Expôs, armou defesa. Mas Fernando não luta com regras, luta com medo. E enquanto as pessoas tiverem medo, ele tem poder. Como eu tiro o medo? Francisco olhou para ele. Não tira, mas mostra que tem algo mais forte que medo. Mostra que quem fica do lado certo não fica sozinho. Na manhã seguinte, Augusto fez algo que nunca tinha feito. Desceu até a senzala, reuniu todos e disse: quem quiser sair, pode sair. Não vou impedir, não vou punir. Fernando está oferecendo promessas. Eu não posso oferecer nada além de incerteza. Mas posso dizer uma coisa: se vocês ficarem, eu luto por vocês. Não como dono, mas como alguém que entendeu que, se ele ganhar, todos perdemos. Ninguém saiu, mas também ninguém aplaudiu. Porque ficaram não por lealdade, ficaram porque não sabiam para onde ir. E Augusto entendeu que tinha vencido uma batalha pequena. Mas a guerra ainda estava longe do fim, porque naquela mesma noite, a casa de Joaquim, que estava vazia há dias, pegou fogo. E nas cinzas, alguém escreveu: último aviso. O aviso não era vazio. Na manhã seguinte, Augusto recebeu um ultimato oficial de Tavares. Ou aceitava acordo, transferindo metade da propriedade para Fernando e reconhecendo-o publicamente como herdeiro, ou o processo seguiria. A penhora continuaria e Fernando garantia que mais. Acidentes aconteceriam. A mensagem terminava com uma linha que gelou o sangue de Augusto: propriedades pegam fogo, pessoas também. Augusto convocou reunião de emergência com seus capatazes e Francisca espalhou mapas da fazenda sobre a mesa do escritório. Ele vai atacar de novo, maior, dessa vez. Onde? O capataz mais velho, um homem chamado Silvério, que trabalhava ali há 40 anos, apontou para o armazém de café. Se queimar o estoque, o senhor perde a safra inteira, 6 meses de trabalho. Não teria como pagar as dívidas. Então dobramos guarda no armazém, decidiu Augusto. Turnos de 4 homens, noite inteira, mas Francisca olhava para o mapa em silêncio, os olhos percorrendo cada marcação. Não é o armazém, disse ela, baixo. Como sabe? Perguntou Augusto. Porque Fernando não quer destruir o que vai ser dele. Quer destruir o que o senhor ama. Ela tocou um ponto específico no mapa. A capela, a pequena construção de pedra onde o pai de Augusto está, enterrado, onde 3 gerações de Almeida foram batizadas, casadas, veladas. Ele quer quebrar o senhor por dentro, não por fora. Augusto olhou para o ponto que ela indicava e sentiu algo se contrair no peito, porque ela estava certa. Fernando sabia que dinheiro podia ser recuperado, safras replantadas, construções reconstruídas. Mas memória, legado isso, uma vez destruído, não voltava. Coloquem guardas na capela também, ordenou Augusto, e que ninguém durma hoje. A noite chegou pesada, sem lua, apenas nuvens grossas cobrindo as estrelas. Augusto não foi para a cama. Ficou no escritório com a janela aberta, o Eiffel carregado ao lado, observando. Francisca ficou na senzala, mantendo as crianças acordadas e atentas. Os capatazes patrulhavam em duplas, tochas nas mãos. A meia-noite passou. 1 da manhã, 2, nada. Foi às 3h15 que o grito ecoou. Vinha do lado oposto da capela do celeiro. Augusto correu, mas quando chegou, as chamas já lambiam o teto. O celeiro onde ficavam as ferramentas, as sementes para a próxima safra, os equipamentos, tudo pegando fogo ao mesmo tempo. Foi armadilha, ofegou Silvério, chegando atrás de Augusto. Colocamos todo mundo vigiando capela e armazém. Deixaram o celeiro vazio. Augusto viu, então, não era só fogo, era estratégia. Fernando tinha previsto que Augusto protegeria o que parecia mais importante e atacou o que foi deixado vulnerável. Enquanto todos corriam para apagar o incêndio, Augusto ouviu outro som. Cavalos, vindo da direção da estrada. Ele correu até a frente da casa e viu Fernando, acompanhado de 6 homens, todos armados, entrando pela porteira principal, não escondidos, abertamente, como se fossem donos. Vem buscar minha resposta, gritou Fernando, parando o cavalo a poucos metros de Augusto. Atrás dele, o celeiro continuava queimando, iluminando a cena com luz laranja doentia. Você está invadindo propriedade privada, disse Augusto, erguendo o rifle.
Fernando não pareceu preocupado. Estou entrando no que é meu por direito e trouxe testemunhas. Ele apontou para os homens ao seu redor, todos prontos para confirmar que você me ameaçou com arma. Mais uma acusação pro processo. Foi quando Francisca apareceu, saindo da escuridão, seguida por pelo menos 50 pessoas, escravos, homens, mulheres, alguns segurando ferramentas, outros apenas as próprias mãos. Eles não disseram nada, apenas formaram uma linha entre Fernando e a Casa Grande. Fernando riu, mas havia nervosismo no som. O quê? Vai usar escravos como escudo? Humano agora, que nobre, não estamos aqui como escudo, disse Francisca, a voz firme. Estamos aqui como testemunhas também. E vamos testemunhar que o senhor invadiu, incendiou, ameaçou tudo. Um dos homens de Fernando moveu a mão em direção à arma, mas Fernando ergueu a mão, parando, porque ele percebeu, se atirasse, se machucasse alguém, não haveria processo, haveria crime. E crime não se defendia com advogados. Isso é o que você quer? Fernando perguntou a Augusto, a voz baixa, mas carregada. Uma guerra? Porque eu posso travar guerra, posso queimar cada canto desta fazenda, posso levar cada pessoa daqui, posso transformar tudo em cinzas. É isso que você quer? Augusto baixou o Leifer não por medo, por cálculo. O que eu quero é que você entenda uma coisa. Você pode ter papéis, pode ter advogados, pode ter fogo, mas não tem o que realmente importa. Não tem respeito, não tem lealdade, não tem nada além de medo. E medo, Fernando, não constrói nada, só destrói. Então me deixe destruir, disse Fernando, frio. Porque se você não aceitar meu acordo, até amanhã ao meio-dia, eu volto. E na próxima vez não vai ser celeiro. Ele pusou as rédeas e partiu, os homens acompanhando. O som dos cascos se afastou até virar silêncio. O celeiro ainda queimava, mas ninguém se mexeu. Todos ficaram ali, olhando para o fogo, processando a ameaça. Augusto se virou para Francisca. Eu não posso aceitar o acordo, mas também não posso deixar ele fazer isso de novo. O que eu faço? Francisca olhou para o fogo por um longo momento. O senhor faz o que sempre devia ter feito, para de lutar sozinho. Eu não estou sozinho. Vocês estão aqui. Não, senhor. O senhor ainda está tratando isso como problema seu, mas não é. É problema de todos nós. E enquanto o senhor não dividir o poder de verdade, Fernando sempre vai ter vantagem, porque ele sabe que, no final das contas, o senhor decide sozinho, e decisões solitárias são fáceis de atacar. Augusto franziu a testa. O que você está sugerindo? Que o senhor pergunte o que as pessoas querem fazer. Porque, se Fernando voltar, não é só o senhor que vai sofrer, somos todos. Então deixa todos decidirem. Era lá da cá, perigoso. Dar voz para quem não devia ter era quebrar todas as regras que sustentavam aquela sociedade. Mas Augusto olhou ao redor, viu os rostos cansados, assustados, mais presentes. E entendeu que as regras já tinham sido quebradas no momento em que Francisca abriu a boca naquele escritório, dias atrás. Eu não todos, disse Augusto. Agora, mesmo com o fogo ainda aceso, quero ouvir. E foi assim que, às 4 da manhã, com o celeiro fumegando ao fundo, toda a fazenda se reuniu mais uma vez. Augusto não subiu na varanda, ficou no mesmo nível, no chão. Fernando quer acordo, quer que eu dê metade da fazenda para ele. Se eu não dar, ele volta e ataca de novo. Pior, ele respirou fundo. Então eu preciso saber. Vocês acham que eu devo aceitar? O silêncio era absoluto. Ninguém esperava ser perguntado. Ninguém sabia se podiam responder. Foi Matéas, o ferero com a testa ainda marcada. Quem falou primeiro? Se o senhor aceitar, ele volta de qualquer jeito, mas como dono. E aí ninguém pode impedir ele. Teresa, da cozinha, deu um passo à frente. E se não aceitar, ele queima tudo. Talvez, admitiu Augusto. Mas pelo menos, lutando, ainda temos chance. Se o velho, o capataz velho, cuspiu no chão. Eu vi muita coisa nesta fazenda. Vi seu pai, seu avô. Nenhum deles teria dobrado para filho bastardo. E o senhor não devia dobrar também, um por um. As vozes começaram a se erguer, não em uníssono, mas em acordo. Não aceitariam, porque aceitar era garantir destruição. Resistir era arriscar destruição, e entre os dois
preferiam morrer tentando. Augusto olhou para Francisca. Ela apenas assentiu. Então está decidido, disse Augusto. Não haverá acordo. E quando ele voltar, estaremos prontos. Mas no fundo, ninguém sabia se estar pronto seria suficiente. O meio-dia chegou e com ele, Fernando. Mas dessa vez não veio sozinho com capangas. Veio com autoridade oficial, um oficial de justiça, 2 soldados da guarda municipal e Tavares carregando documentos. Era execução legal. A penhora tinha sido convertida em apreensão. Se Augusto não entregasse controle, seria removido à força. Augusto os recebeu na varanda, cercado por todos os moradores da fazenda, 200 pessoas formando parede humana silenciosa. O oficial de justiça pareceu desconfortável com a cena. Barão de Almeida, tenho ordem para... Eu sei o que tem, interrompeu Augusto. E também tenho algo. Ele ergueu as cartas de Joaquim. E, Fernando, provas de conspiração, planejamento de venda ilegal e intenção de destruir propriedade. Quer executar a ordem? Execute. Mas leve isso pro juiz também. O oficial pegou as cartas. Leu rapidamente e seu rosto mudou. Ele olhou para Tavares. Isso é verdade? Tavares abriu a boca para responder, mas Fernando cortou. São documentos roubados, inadmissíveis. Foram encontrados em propriedade da fazenda, corrigiu Augusto, e há 200 testemunhas que podem confirmar o conteúdo. O oficial olhou para a multidão, depois para Fernando, depois para os papéis na mão. Vou ter que levar isso para a revisão judicial. A apreensão fica suspensa até segunda análise. Fernando explodiu. Você não perde ... Posso? Sim, disse o oficial, já guardando os documentos. E vou. Por quê? Se essas acusações forem verdadeiras, esse processo inteiro é fraude. Fernando olhou para os soldados, mas eles não se mezeram. Olhou para Tavares, que evitou olhar. E então olhou para Augusto e havia ódio puro ali. Ódio de quem viu Vitória Certa escapar pelos dedos. Isso não terminou, disse Fernando. A voz baixa e controlada demais. Vou voltar com outros juízes, outros oficiais, outros recursos. E quando voltar, ninguém vai te proteger. Mas antes que pudesse sair, Francisca deu um passo à frente. O senhor não vai voltar, Fernando riu. E quem vai me impedir? Você? Não, disse Francisca. O senhor mesmo, porque agora todos sabem quem o senhor é. E pessoas que fazem o que o senhor faz não têm lugar em lugar nenhum. Nem aqui, nem em tribunal, nem na cidade. O senhor construiu tudo em cima de mentira. E mentira, quando exposta, vira prisão. Fernando cuspiu no chão, perto dos pés dela. Você não sabe nada sobre mim. Sei tudo, respondeu Francisca, sem recuar. Sei que o senhor passou 23 anos fingindo ser alguém que não é. Sei que planejou destruir famílias. Sei que incendiou propriedade alheia. Sei que sequestrou 3 pessoas que ainda não voltaram. E sei que tudo isso está escrito, documentado, e vai seguir o senhor aonde for. O oficial de justiça ergueu a cabeça. Sequestro? Incêndio? Augusto apontou para o celeiro ainda fumegante. Ontem, invasão e incêndio criminoso. Há testemunhas. O oficial olhou para os soldados. Prendam ele. Fernando tentou correr, mas não chegou. Longe, os soldados o alcançaram antes que montasse no cavalo, jogando no chão e prendendo seus pulsos. Ele gritou, esperneou, ameaçou processar todos, mas as algemas não se abriram. Tavares desapareceu rapidamente, montando e partindo sem olhar para trás. E Fernando foi arrastado, colocado em uma carroça, levado para a cidade para responder por crimes que nenhum advogado conseguiria pagar. Quando a carroça sumiu na curva da estrada, o silêncio que ficou era diferente. Não era alívio, era exaustão. Exaustão de quem sobreviveu, mas pagou preço alto. Augusto se virou para todos, os 3 que foram levados. Vou procurar, vou trazer de volta. E se não encontrar, perguntou alguém. Então vou compensar as famílias do jeito que puder. Não era promessa de liberdade, não era promessa de igualdade, mas era reconhecimento. Reconhecimento de que havia dívida. Francisca se aproximou. O senhor sabe que isso vai ter consequência, né? Qual consequência? A cidade inteira vai saber que a senhora traiu, que Fernando não era seu, que foi enganado por 23 anos. O nome Almeida vai virar piada.
Augusto olhou para a casa grande, para a fazenda, para as pessoas ao redor. Prefiro ser piada vivo que lenda morto. E você, que acompanhou esta história até aqui, o que acha? Você acredita que existe diferença real entre um senhor com regras e um senhor sem limites? Deixe sua opinião nos comentários, porque perguntas como esta ainda ecoam em estruturas de poder que existem até hoje. Quando a obediência vira cumplicidade, quando o silêncio vira traição, e quando a única escolha digna é aquela que destrói tudo, inclusive quem escolhe. Se esta história te impactou de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal, se ainda não fez, e ative o sininho, porque histórias assim sobre erros de poder, consequências morais e o preço do silêncio precisam ser contadas. Deixe uma palavra nos comentários. Pode ser qualquer uma. Justiça, vingança, verdade ou até nada. Se você acha que nada disso importa, eu quero saber o que ficou na sua cabeça depois de ouvir isso. E valeu de coração por compartilhar comigo essa história, por dar seu tempo, por fazer esse canal crescer. Se puder ajudar com aquele like, aquele valeu. É como tomar café junto comigo enquanto eu preparo a próxima história. E pode ter certeza, a próxima vai ser ainda mais intensa. 3 meses depois, Fernando foi condenado. Não por falsidade ideológica, porque provar paternidade falsa era complicado demais, mas por incêndio, invasão e coação, 5 anos de prisão. Joaquim nunca foi encontrado, dizem que fugiu para o interior. Mudou de nome, desapareceu. Isabel foi viver com parentes distantes, carregando a vergonha como sombra perpétua. Augusto ficou, reconstruiu o celeiro, renegociou dívidas, pagou indenização às famílias dos 3 que desapareceram. 2 voltaram meses depois, um nunca foi visto de novo. A fazenda continuou operando, mas nunca mais da mesma forma, porque algo tinha mudado não nas estruturas, não nas leis, mas na forma como as pessoas olhavam umas para as outras. Francisca continuou trabalhando, continuou escrava, porque uma revelação, por mais corajosa, não quebra correntes de ferro, mas quebra correntes de silêncio, e isso, de alguma forma torta, já era vitória. Um dia, Augusto a chamou no escritório, colocou papel e tinta na mesa. Eu não posso te libertar. Se libertar você, teria que libertar todos. Isso quebraria a fazenda. Ele escreveu algo no papel, assinou e entregou. Sua filha, seus netos, livres. Quando eu morrer, está escrito, registrado. Ninguém pode mudar. Francisca pegou o papel, leu, dobrou, guardou e olhou para ele. E Jonas, Mateias, Teresa, todos os outros. Augusto desviou o olhar. Eu não posso, então não é liberdade. Disse Francisca, é privilégio. E privilégio não apaga a culpa. Ela saiu, deixando Augusto sozinho com a própria consciência. E, pela primeira vez em décadas, ele entendeu que vencer não significava ficar sem culpa. Significava apenas viver com ela de forma diferente. A Fazenda Santa Cecília continuou existindo por mais 20 anos, até a abolição finalmente chegar. Quando chegou, Augusto já estava velho demais para se importar. Assinou os papéis de alforria com mão trêmula, viu todos partirem e ficou sozinho na casa grande que um dia pareceu império. Francisca foi a última a sair, parou na porta, olhou para trás uma vez e disse apenas: valeu a pena, senhor. Não salvei todo mundo, mas salvei alguns. E isso, pelo menos, eu levo comigo. E então ela partiu, deixando para trás o homem que um dia quase entregou 200 vidas para o monstro. O homem que foi salvo não por coragem própria, mas pela coragem de alguém que não tinha nada a ganhar e tudo a perder. E essa, no fim, é a verdadeira história, não sobre quem tem poder, mas sobre quem ousa usá-lo quando não deveria ter nenhum. Mensagem da história: esta história aconteceu há mais de um século. Mas se você sentiu algo enquanto ouvia, é porque reconheceu padrões que ainda existem hoje. Não estou falando de escravidão, estou falando de algo mais profundo, aquele momento em que alguém comete um erro e outra pessoa precisa decidir se vai falar ou ficar calado. Francisca não era heroína, era alguém comum colocada em situação impossível. Ela podia perder tudo e mesmo assim escolheu falar, não porque era corajosa, mas porque o preço de ficar calada era maior que o preço de falar. O Barão Augusto também não era vilão,
Era apenas humano. Acreditou no que queria acreditar. Fechou os olhos para sinais, porque abrir significava admitir erro. E todos nós, em algum momento, já fizemos isso. Acreditar no conveniente é mais fácil que investigar o incômodo. Fernando é o mais. É interessante, porque ele não nasceu monstro. Foi moldado pela ambição de Joaquim, pelo desespero de Isabel, por um sistema que valorizava resultados sem questionar método. E isso nos lembra que pessoas perigosas raramente aparecem do nada. Elas são criadas por nós, por sociedades que não estabelecem limites claros. O que torna esta história universal não é o contexto histórico, é a estrutura. Alguém em posição de poder está prestes a cometer erro grave. Alguém sem poder percebe. E aí vem a pergunta: vale a pena se arriscar para impedir algo que ainda não aconteceu? Francisca respondeu que sim, e salvou dezenas de famílias, mas continuou escrava. Então, vale perguntar: ela venceu ou apenas adiou a destruição? Eu acho que ela venceu, porque vitória nem sempre é sobre mudar tudo. Às vezes é sobre impedir que tudo piore. Às vezes é sobre salvar quem pode ser salvo, mesmo sabendo que não dá para salvar todos. Esta história também mostra algo importante sobre poder. Augusto tinha todo o poder legal, mas no final, quem realmente mudou o rumo das coisas foi alguém que, tecnicamente, não deveria ter voz nenhuma, e isso revela uma verdade profunda. Poder oficial nem sempre é poder real. Às vezes, poder real está em quem tem informação, em quem tem coragem, em quem escolhe o momento certo. O que eu espero que você leve desta história não é culpa, não é julgamento, é reflexão. Todos nós, em algum momento, seremos Barão, Francisca ou Fernando. Estaremos em posição de cometer erro, ou de apontar erro, ou de nos beneficiar de erro alheio. E quando esse momento chegar, e vai chegar, o que esta história oferece não é resposta, é pergunta. Qual é o preço do silêncio? Qual é o preço da verdade? E qual dos dois você está disposto a pagar? Porque, no fim, não existe escolha sem custo. Francisca pagou, Augusto pagou, Fernando pagou, até Isabel, que começou tudo, pagou. A diferença não é entre pagar ou não pagar, é entre escolher conscientemente o que você está disposto a perder. Francisca perdeu segurança, mas ganhou dignidade. Augusto perdeu reputação, mas ganhou consciência. Fernando perdeu tudo, porque não entendeu que poder sem limite é autodestruição. Esta história não tem moral simples, não tem lição fácil, tem apenas verdade. Decisões importam, silêncios importam, e no final, somos definidos não pelo que dizemos que valorizamos, mas pelo que realmente fazemos, quando ninguém está olhando ou quando todos estão olhando. Mas ninguém espera que você fale.